E aí, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Rê, começando mais um vlog de leitura. E eu, assim, estou esquisita demais. Eu estou com uma rinite desde hoje cedo que não me larga. Por isso que meu nariz tá desse jeito, meu olho tá lacrimejando. E, gente, é muito louco, porque eu nunca tive esse tipo de coisa, esse tipo de reação alérgica, nunca aconteceu. Foi começar esse ano, sei lá. Deve ser da idade, né? Ficando velho, vai aparecendo coisa. Ai, olha, nunca sofri de rinite. Nunca. Na verdade, meu marido que sempre teve problema com rinite e eu não tinha. Daí, agora eu tô tendo e ele não. Hoje eu tô começando mais um vlog de leitura de mais um livro secreto. Dessa vez vocês vão me acompanhar lendo o livro do Homem Pelado. Esse é o apelido que eu dei pra esse livro, Vergonha, da Brittany C. Cherry, porque, gente, a capa é um homem pelado, né? Vamos combinar. É isto. Estarei lendo esse tanquinho durante esse vlog. E eu escolhi essa leitura como livro secreto da vez, depois de ouvir tantas pessoas me pedindo encarecidamente pra dar uma nova chance. Na verdade, pra dar uma chance, já que eu nunca nem comecei a ler Vergonha. Então, galera, o vlog de hoje é uma homenagem a vocês, tá? Que me pediram muito que eu lesse esse livro e que eu desse uma chance e, enfim, não ligasse tanto pra capa, porque, gente, por essa capa aqui eu não leria mesmo. Mas então, eu vou fazer essa leitura nesse vlog, compartilhar com vocês as minhas impressões e eu vou tentar fazer tudo isso sem dar spoilers, mas se no fim das contas eu acabar dando spoiler, vai estar aqui na descrição do vídeo pra você ficar sabendo aí se tiver spoiler ou não. Mas então é isso, vamos ler. Terminei de ler o prólogo e os 2 primeiros capítulos do livro e já posso ter certeza de que é aquele tipo de romance com uma carga de drama muito presente na história, com personagens que tiveram algum trauma no passado, alguma coisa que mudou drasticamente a vida deles e a pessoa que eles são. Já no prólogo, se eu me lembro bem, que a gente conhece o Jackson, que vai ser o protagonista masculino, a gente conhece ele na infância e é uma cena bem triste, assim, de família, né, em que a mãe dele tá abandonando o pai, né, ela tá se divorciando, ela não ama mais o pai do Jackson e ela tá indo embora. É uma cena muito triste, assim, porque o Jackson pede muito pra ela não ir e tal, e ela fala, você não vai ficar sozinha, eu vou voltar pra te buscar. Então é uma cena bem triste, né, nesse sentido, porque é ele sentindo muito isso, essa partida da mãe, né? Depois a gente começa o primeiro capítulo e a gente vai conhecendo mais a vida desses personagens. A Grace, que é a protagonista feminina, ela tá passando também por uma situação muito difícil no presente dela, porque o marido tá se divorciando, né? O marido tá pedindo divórcio, algo bem parecido com o que aconteceu lá na infância do Jackson. Parece que o casamento tá meio abalado pelos sentimentos dela depois da perda de bebê, né? De aborto, assim, que ela sofreu. Aparentemente isso mexeu muito com ela, fez com que ela ficasse, abalada com isso, obviamente, já que é uma coisa que tanto ela quanto o marido queriam. Mas o marido aparentemente não soube lidar muito bem com isso, né? Com essa mudança na personalidade da mulher. E assim, eu acho que esse tipo de coisa, né, eu não sei, eu nunca passei por nada assim, mas esse tipo de perda, geralmente, não é uma única pessoa que vai tratar sozinha, sabe? Se é uma ferida que tá ali na família, né, no casamento, os dois precisam tratar juntos com algum profissional. Mas parece que não teve isso, né? Teve meio que um contrário, assim, um cenário contrário em que a mulher, obviamente, tá sofrendo, porque isso acontece, né, num corpo feminino, numa mulher que tá se preparando física e mentalmente pra gerar uma vida e não acontece, né? Ela não consegue o que ela queria. Isso mexe muito com o psicológico e com o emocional da pessoa. Então, geralmente, nesses casos, assim, a mulher sofre mais do que o homem, né? Sente por mais tempo. Então, isso abalou a pessoa que ela é e, consequentemente, essa mudança nela abalou também o casamento, porque o marido sentiu essas mudanças nela e tudo mais. E parece que não tem só isso, não. Parece que ele andou pulando a cerca aí, daí tá rolando esse divórcio e ela tá sofrendo porque ela queria continuar com o marido dela, ela não queria que ele abandonasse ela. É uma cena também bem triste, assim, de ele indo embora. E é isso que eu li até o momento. Eu tô acompanhando agora o momento em que ela tá voltando pra cidadezinha de interior de onde eles saíram, né, a cidade natal deles. Porque pelo que eu entendi, eles moram em Atlanta e ele é médico lá. Ela ainda não ficou muito claro se ela tinha algum emprego, se ela tinha uma carreira, se ela fazia alguma coisa antes de ser abalada por isso. Mas parece que eles agora estão voltando, né, eles vão voltar pra cidadezinha. Os dois, cada um, né, seguindo seu canto. E é isso. Tô nisso aí agora, ela tá pegando o carro velho dela pra poder voltar pra cidade dela lá, dos pais e tudo mais, e é
até o momento é isso, gente. Eu já li outro livro da Brittany C. Cherry antes, que foi O Ar que Ele Respira. Eu gostei até do livro, embora esse título não seja muito atrativo pra mim, mas foi um livro que eu li já há algum tempo e eu lembro de ter gostado, assim, de ter tido uma boa experiência. Embora, mais uma vez, tenha sido outra história de pessoas com passado traumático, difícil, aquela coisa do drama, né? E aconteceu também nesse outro livro, então eu já tô meio que acostumada. Agora eu vou continuar aqui a ler e eu acho que em algum momento próximo eu vou começar a ter o contato do Jackson, né, no presente, depois que ele já tá adulto. Voltei, dia seguinte, bateu a leitora, tá? O espírito leitora bateu em mim e eu tô no dia seguinte aqui pra atualizar vocês. De vergonha, e eu cheguei em 59%. Ontem à noite, a hora que eu deitei pra dormir, eu tava nos 30%. Daí hoje eu cheguei quase nos 60%. Ou seja, podemos dizer de uma coisa de positivo esse livro tem. Ele é rápido de ler. E eu tô aqui meio que pensando em como que eu atualizo vocês dessa parte que eu li agora, porque eu tenho muito medo de soltar spoiler. Então eu vou tentar falar o máximo possível sem soltar muita informação, tá? Então vamos lá. Bom, já pude, obviamente, em 59% de leitura, conhecer um pouco mais dos protagonistas, do Jackson e da Gracelyn. Bom, vamos começar então falando sobre a Gracelyn, que é essa moça que eu já tinha comentado com vocês antes, né? Que tá passando por essa situação muito difícil ali com relação ao casamento. Ela tá voltando pra cidadezinha dela, como eu comentei, né? Lá onde ela e o marido se conheceram e tudo mais. E a família dela mora lá, né? Os pais, a irmã. E eles não somente moram lá, como eles são uma família muito influente nessa cidade pequenininha da Geórgia. Tipo, o pai dela, ele é pastor da congregação da região. E a família dela é super rica, mas a gente acompanha o retorno dela pra essa cidade e tudo que vai acontecer em decorrência disso. Ela tá voltando pra lá, agora com o casamento dela completamente desintegrado, essa comunidade super religiosa, ela que é filha de pastor, que, né, casamento, que Deus uniu, o homem não separa e blá blá blá. E assim, gente, a Grace, ela sabe como são as pessoas na família dela. E da cidade dela, ela sabe que é um monte de gente, né? Todo mundo se conhece, todo mundo frequenta a mesma igreja. E ela já tava esperando que os rumores fossem começar a correr. Só que, gente, assim, eu não estava preparada pro nível de toxicidade dessas pessoas, tanto na família da Grace, quanto na congregação ali da igreja do pai dela. As únicas pessoas que realmente acolhem a Grace nesse momento de crise na vida dela são o pai. Ele dá muitas palavras de conforto pra ela e tudo mais. A irmã dela também apoia completamente ela, mas fora isso, a mãe dela, insuportável, que ódio dessa mulher, que eu queria pegar ela, sacudir, perguntar se ela é, enfim, não sei, se ela é louca. E essa situação do casamento, que quando você acha que tava ruim o suficiente, vai ficando mais pro meio do livro, você percebe que tá pior ainda, tá? Porque começa a surgir nojeira atrás de nojeira envolvendo esse marido dessa mulher e eu fiquei, meu Deus do céu, tipo, que podridão, entendeu? E daí, quando ela volta pra cidade, uma das pessoas que ela conhece, né, por boatos, é o tal do Jackson, que é o cara protagonista da história. É aquele estereótipo do bad boy, sabe? Aquele clichê do bad boy, que é o cara que é mal-humorado, grosseiro com todo mundo, que é mal visto por todo mundo, que, né, parece sempre de mal com a vida, que, enfim, né, é aquela pessoa realmente mal falada na cidade pelas suas atitudes. E uma delas é de ser, assim, de catar as mulheres da cidade. E é até curioso, porque eu achei interessante como a autora trouxe essas críticas, assim, né, da cidadezinha religiosa, né, das mulheres casadas, que uma hora ou outra sempre arrumam, né, o caminho ali pra casa dele, pra, enfim, né, o cara não presta, mas pra uma coisa ele presta. Só que ao mesmo tempo que eu achei interessante essa cutucada, eu também não curti muito como ela fez certas coisas, no sentido de que, assim, parece que toda mulher que sai com ele, que fica com ele, não presta, sabe? Parece que tudo é um monte de mulher fútil, um monte de mulher interesseira, sabe? Parece que ninguém presta, nenhuma mulher presta. A única que vai prestar na vida dele, que vai entrar ali e vai mudar a vida dele mesmo, é a Grace. Parece que ela é o alecrim dourado da cidade. E outra coisa que eu também não curti sobre como é retratado as mulheres dessa cidade é que parece que todas elas são mulheres ruins, mulheres fofoqueiras, mulheres vis. Tirando a irmã da Grace e uma amiga dela, e a própria Grace, parece que todas as mulheres dessa cidade são, entendeu? Umas nojentas. Eu não gostei muito de como isso foi retratado. Achei que foi meio de serviço, assim, sabe? Tipo, tudo bem retratar a mulher como um ser, tipo, livre de suas próprias vontades, que se
quiser sair com os caras, ela sai, problema, dane-se o que os outros acham. Mas eu não gostei muito de como foi retratado, como se todas as mulheres que ele pega não prestassem, fossem tudo umas hipócritas, nojentas, entendeu? Eu achei isso meio... não sei, não foi um bom serviço. Eu achei. E aí, como a gente tem o clichê do homem quebrado, a gente tem também ali todos os porquês do por trás disso, né? Por que ele age do jeito que ele age, por que, sabe, qual é o passado dele, da família, do pai, que é problemático também na cidade, os dois são muito mal falados ali. E daí a gente acompanha, né, e vai entendendo melhor também sobre o passado dele. E a gente também vai acompanhando com o passar do tempo como que ele e a Grace acabam se aproximando, porque ele tem uma oficina na cidade e a Grace tem um carro zoado. Vocês lembram que eu falei, né? Que ela tem um carro velho lá. E daí, de alguma forma, esse carro acaba parando na oficina dele e é assim que eles começam a se interagir, só que existe muito um preconceito por parte dos dois. Ela, por ser a princesinha ali, ele chama, né? Ele fala que ela é a princesinha, filha dos pastores, da família perfeita, entre muitas aspas, e intocável, e existe também um passado de mágoa da família dele com relação à família dela, ao mesmo tempo que existe o preconceito dela com relação a ele por causa de tudo que ela cresceu ouvindo falar sobre ele, sabe? Sobre ele ser um cara problemático e tudo mais. Só que assim, gente, a Grace tá num momento muito difícil e ela vai meio que se afundando em bosta, sabe? Ali no que tá acontecendo na vida dela, do casamento dela, da família dela e tudo mais. Realmente, assim, é uma situação que, nossa, me deu pena. Eu fiquei com muita pena dessa mulher. Eu falei, cara, o que você faz numa situação dessa, sabe? E ela tá ali, vai ficar só pelo verão, né? Ela vai passar o verão ali na família dela e vai embora, voltar pra Atlanta, eu acho que era a cidade que ela veio, porque ela dá aula. E assim, gente, olhando por mim, pensando eu no lugar dessa mulher, por muito pouco, eu já tinha ido embora faz tempo, tá? O problema, assim, eu acho que eu enxergaria é que o carro tá na oficina, mas não é um problema. Compra uma passagem de ônibus, dá um jeito e vai embora. Por muito menos, eu daria o pé dali e largava aquele povo falando as merda pra trás, entendeu? Mas não, ela vai ficar ali pro verão inteiro. E é nesse período aí que eles vão se aproximando e tudo mais. Na parte que eu tô, já rolou as confidências, né? Um já tá entendendo melhor o lado do outro. Já rolou ali as interações amorosas, físicas, digamos. Enfim, né, aquilo, a gente já imagina que isso iria acontecer por ser um romance e tudo mais. Então, sim, tem a questão do passado dos dois, das problemáticas que os dois estão enfrentando, de com essa relação ali que eles vão construindo, que, assim, não é das mais saudáveis, mas, enfim, tem uma relação sendo construída que vai fazendo com que a vida dos dois, né, tome outros rumos, porque ele é um cara muito sozinho. Quando você lê sobre a infância dele, você percebe que ele sofreu muito desde a infância. Ele é um cara muito sozinho, ele é muito solitário. Ao passo que ela sempre foi a garota certinha, sabe? Que sempre fez tudo que todo mundo mandou. Acho que eu tô me achando meio escura. Enquanto que ela sempre foi a garota certinha, filha de pastor, que sempre fez tudo que mandaram ela fazer. Então, assim, ela tá meio que tentando se autodescobrir enquanto isso, porque nesse processo de ela só aceitar o que as pessoas mandavam ela fazer, só obedecer, só seguir, sabe, o comando das pessoas, ela abriu mão do controle da sua própria vida. É isso que geralmente acontece, né, com as pessoas. Quando elas dão o poder pra outra pessoa comandar a vida delas, elas abrem mão do controle da própria vida. E é isso que ela tá tentando também ali entender e como reconquistar esse controle da vida dela. E assim, gente, até o momento não está sendo uma leitura ruim. Tem algumas coisas que eu não gosto, tem umas coisas que eu acho forçadas, tem coisas que eu acho que são desnecessárias, mas não é uma leitura ruim, não tá sendo uma leitura ruim. Porém, eu tô muito intrigada. Eu não sei se vai acontecer mais alguma coisa nos próximos 31% de leitura que eu tenho aqui até acabar o livro, mas eu não tô encontrando até agora nada de extraordinário na história pra ter tantos comentários de pessoas falando aí, pelo que eu já vi na internet, de que é um livro incrível, excepcional. Pra mim tá sendo no mesmo nível do outro livro da autora que eu li, que foi O Ar que Ele Respira, e que tem até suas semelhanças ali, né? Tem a mulher que tá lidando com problemas da vida dela, tem o cara que tem um passado trágico, né? Enfim. E sempre, né? Homens em padrão de beleza, né? Bem padrãozinho, assim, heteronormativo, bem padrãozinho, do corpo musculoso, né, da pessoa bombada, sempre. Então, assim, a capa, obviamente, faz sentido por causa do cara, isso a gente já imaginava, não é mesmo? E o título, Vergonha, que em inglês é Disgrace, faz até sentido pela vergonha e pelo sentimento de vergonha que a Grace passa. E tem um trocadilho, nome em inglês, com o nome dela, né, porque o nome dela é Gracelyn, mas chamam ela de Grace. E o título em inglês é Disgrace, então faz um trocadilho aí com o título do livro e o nome dela, que eu achei bem interessante.
Mas é isso, a próxima vez que eu aparecer aqui vai ser pra atualizar vocês do final, do que eu achei, meu veredito, mas por enquanto não tá sendo uma leitura ruim mais uma vez, mas também não tá sendo uma leitura, oh my god, excepcional, imperdível, sabe? Eu acho que é uma história muito parecida com várias outras que eu já li, sabe? Então, assim, nada de novo sob o sol por enquanto, mas eu atualizo vocês depois caso o final seja diferente, né? Então daqui a pouco eu volto. Pra vocês vai ser daqui a pouco, pra mim vai ser daqui um tempo, mas eu volto pra atualizar você. E aí, gente, voltei pra falar aqui. Terminei o livro, acabei de ler Vergonha hoje e até que foi uma leitura rápida, assim. Eu comecei, acho que na quinta-feira, e hoje é segunda. Hoje eu concluí o livro, então foi uma leitura até que rápida, visto que eu tava com outros livros também, né, com a leitura em andamento. Deixa eu só ajustar aqui essa câmera, que o ângulo dela não tá muito bom. Tá, então eu vou agora finalizar com as minhas opiniões. E eu preciso dizer que eu gostei do livro, tá? Eu achei um livro bom, mas eu não entendo a hype. Eu não entendo por que ele ficou tão comentado, por que tanta gente ficou tão eufórica e falando, meu Deus, esse livro é imperdível. Porque eu achei ele mais do mesmo. Ok, não tenho como dizer que é um livro ruim, porque não é. Tiveram algumas coisas que me incomodaram, mas de modo geral não é um livro ruim. Mas eu tava esperando ser surpreendida, eu tava esperando que ele fosse ter um algo a mais que eu não encontrei. Então, eu meio que me desapontei um pouco nesse sentido, sabe? De ir com a expectativa alta pelos comentários das pessoas, porque todo mundo falava, nossa, esse livro é maravilhoso, ele é um espetáculo, ele é imperdível. Assim, é um livro bom, mas eu achei mais do mesmo. Se você já leu outros livros da Brittany C. Cherry, você não vai se surpreender, eu acho, sabe? Se você é muito fã da autora, você vai amar o livro. Se você não é tão fã assim, mas você já leu outras histórias dela, ou até mesmo histórias parecidas, tá? Você vai achar um bom livro, mas não aquela coisa espetacular, pelo menos foi o meu caso. Esse é aquele tipo de romance de superação, sabe? Que tem dois protagonistas que são um casal que vão se encontrar em algum momento e que os dois estão precisando trabalhar muitas coisas internas, assim, né? Estão lidando com muita coisa, seja do passado, seja do presente. No caso aqui, o mocinho tá lidando com coisas do passado e a protagonista feminina tá lidando com coisas no presente, né? Problemas na vida dela ali, envolvendo casamento, envolvendo a família. Ela volta pra cidade do interior de onde ela saiu. E é uma cidade insuportável, que assim, sinceramente, não entendo como as pessoas conseguem viver ali, porque é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, tem a congregação ali da igreja, um monte de fofoqueiro, um monte de gente fofoqueira. Na verdade, a autora retrata mulheres fofoqueiras, vamos dar esse, né, deixar isso aí bem claro, que as mulheres da cidade são fofoqueiras, é isso que a autora retrata nesse livro. Mas enfim, um monte de gente, sabe, falando da vida dos outros, espalhando fofoca, espalhando boato. E eu fiquei revoltada porque é uma cidade que se pauta na religiosidade, sabe? É uma cidade cristã, são pessoas cristãs que estão ali constantemente desejando mal pro outro. O Jackson, que é o protagonista, que ele é visto como o demônio da cidade, a galera deseja o mal dele, assim, ó, de graça, sabe? De graça. Tudo bem que ele tem ali os problemas dele do passado, mas da minha perspectiva, um povo cristão deveria acolher e ajudar as pessoas ao invés de renegar e condenar, que é o que fazem nesse livro, tá? Então isso me deixou revoltada. Revoltada. Eu não sou religiosa, embora eu tenha as minhas crenças, eu não sou praticante de nenhuma, enfim, nenhuma vertente cristã nem nada assim, mas do que eu acredito, sabe, do que eu considero correto, do que eu acho justo, do que eu acho uma, sei lá, assim, decente de um ser humano, independente de ser de igreja ou de não ser, é isso, sabe, é você acolher uma pessoa que tá passando por necessidade ao invés de você dar as costas pra ela. E é isso que essa cidade faz com esse cara, e é um horror, assim, é um show de horrores, tá? É um absurdo. A mãe da protagonista é a pior de todas, do meu ponto de vista, porque além de ela fazer isso com o estranho, ela faz isso dentro de casa com a própria filha, tá? E é uma mulher do pastor, ou seja, eu fiquei, assim, querendo entrar no livro e catar esse povo e comer no cacete, tá? De tanta raiva que eu fiquei. E outra coisa também que eu fiquei revoltada foi o povo da cidade, e principalmente a mãe dela, condenar a Grace por tudo que tá acontecendo no casamento dela, tá? A culpada é a mulher sempre. Isso é uma coisa que a autora deixa muito claro no livro. Como que a mulher é sempre vista como a culpada de qualquer coisa, mesmo que ela não tenha feito nada, como é o caso da Grace. Ela só sofreu, sabe, na mão do marido. E ainda assim ela é a pessoa que tá tendo, sabe, dedos sendo apontados pra ela. Isso a autora trabalhou também de uma forma bem interessante dentro da história, mas eu fiquei com raiva o tempo inteiro. O tempo inteiro eu fiquei com raiva dessas personagens. Parece que ninguém presta nessa cidade, sabe? E então, nisso tudo, né, no relacionamento desses dois, a autora vai trabalhar muitos temas muito importantes. Ela trabalha a questão da superação, né, do passado, superação do luto, trabalha questões como alcoolismo, né, o vício em álcool, o vício em drogas, como usar, sabe, pessoas que no momento de muita dor e de muita aflição, que não tem sei lá, uma escapatória, encontra, né, essa válvula de escape em coisas que acabam se tornando vício.
E isso inclui também aí o próprio sexo, né? Eu também acredito que foi intencional a autora ter trabalhado muito essa questão da hipocrisia, né, da congregação ali dessa cidade, né, religiosa. E embora tenha tido todo esse trabalho, né, mostrando assim as caras de que embora a pessoa seja uma religiosa, não quer dizer que ela vai ser uma pessoa perfeita, não quer dizer que ela vai ser uma pessoa das mais compreensivas, muito pelo contrário, tem muita, como dizem na igreja, né, muito, como é que eles falam? Leão disfarçado de ovelha, uns negócios assim que falam dentro da igreja. Tem muito disso dentro da própria igreja e isso ela mostra dentro do livro. Mas eu também preciso dizer que, embora tenha sido interessante ela ter feito esse tipo de exposição, eu entendo que é uma vibe sulista, assim, dos Estados Unidos, sabe? Muitas cidadezinhas do sul dos Estados Unidos são bastante religiosas, mas eu não curti muito essa vibe religiosa, não. Eu achei bem cansativo até em alguns momentos ali, bem chato. E em alguns pontos me lembrou muito também livros do Nicholas Sparks, porque parece que todos os livros do Nicholas Sparks têm uma pegada também, assim, religiosa. E, enfim, a autora trabalha tudo isso dentro da história, todos esses sofrimentos, todas essas lutas que esses dois personagens estão passando e como que juntos eles vão aos poucos ali encontrando formas de lidar com tudo isso, ao mesmo tempo que juntos eles vão meio que se autodescobrindo. E isso fica muito visível na figura da Grace, especificamente, porque ela sempre fez tudo que todo mundo quis, sempre obedeceu, sabe, o que as pessoas quiseram pra vida dela, e ela nunca teve poder de escolha. Então ela meio que se sente perdida no sentido de não saber quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as suas preferências. E quando ela começa esse processo de se autodescobrir, as pessoas ali, né, que acham que julgam conhecer ela, falam, mas você não é assim, essa não é você. Então tem toda essa questão também aí, né, da autodescoberta da personagem, enfim. É um tema muito interessante de ser trabalhado, a autora trabalha de uma forma muito interessante também, tudo, obviamente, dentro dessa questão ali do drama, do romance e tudo mais. Mas, gente, assim, eu achei mais do mesmo, tá? Eu achei que choveu no molhado. Eu sinceramente, fiquei com a impressão de que eu já li histórias muito parecidas com essa, ou então histórias que trabalhavam temas semelhantes, ou então histórias que simplesmente usavam romance como uma forma de trabalhar certos temas, sabe? Como a Brittany C. Cherry mesmo já fez em outros livros dela. Então, assim, eu entendo que seja um livro bom, mas ao mesmo tempo eu não entendo o porquê que ele ficou tão comentado. Talvez por a galera ter ido por esse livro esperando uma coisa por causa da capa, talvez, e aí tem se surpreendido porque encontrou outra coisa, encontrou mais profundidade na história, encontrou mais desenvolvimento, sabe, de temas e personagens e tudo mais, mas assim, falando muito sinceramente, pra mim não foi nada demais, sabe, foi um livro bom apenas. Minha nota pra esse livro vai ser 3,5, recomendo aí pra quem gosta de romance, pra quem gosta de livros que trabalham, né, certos temas dentro do romance, e como eu falei, tem aí certos assuntos que podem ser gatilhos pras pessoas, temas que são muito bem desenvolvidos na história, mas que ao mesmo tempo podem não funcionar para certas pessoas. E é isso, gente. Finalmente concluí a leitura do livro do Cara Pelado. E veio aí. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, respeitosamente, o que você achou do vídeo, o que você achou das minhas opiniões. Eu sei que muita gente tem sei lá, esse livro como um queridinho, assim. Eu te entendo, tá? Você tem esse livro como um queridinho, mas enfim, né, minha experiência foi outra, embora eu tenha gostado, como eu falei, não foi tudo isso pra mim. E agora, gente, é isso, veio aí. Comenta aqui embaixo também qual livro você acha que poderia ser um livro secreto de um próximo vídeo, que daí eu vou aqui, né, já bolando qual vai ser o próximo vídeo, porque ainda não decidi qual vai ser o próximo livro secreto, mas quando vir aí, vocês vão ficar sabendo, porque eu vou postar aqui no canal. E é isso então, espero muito que tenham gostado. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. E até lá. Tchau, tchau.